Olá, minha gente, meus alunos queridos, que saudade de vocês. E aí, como é que estão? Como estão passando esses dias de quarentena? Será que vocês têm se cuidado direitinho? Não se esqueçam, sempre lavar as mãos e usar álcool em gel e máscara. Mas vamos lá, nós passamos alguns conteúdos e agora vamos continuar até voltarmos para a sala presencialmente. Esse conteúdo é do capítulo anterior, o de hoje, porém eu decidi atrasá-lo porque eu queria passá-lo em sala de aula. Mas como a gente ainda não voltou para a sala de aula e para o conteúdo não ficar atrasado, eu decidi passar logo para vocês, ok? Está lá na página, vamos ver aqui, 27 do livro. E eu quero dizer para vocês que já peguem o livro de vocês, vão acompanhando, abram aí na página 27 e vão acompanhando a aula de hoje que começa agora. Pois bem, pessoal, antes de tudo, eu quero parabenizar aqueles que enviaram todas as respostas das questões, e vocês estão de parabéns, continuem assim. Lembrando que também após o nosso vídeo aula de hoje, temos a atividade para esta semana também. Toda semana tem uma atividade e eu conto com a participação, a colaboração de vocês para enviarem todas as respostas. E lembrando, tem atividade, vocês enviam, mas eu sempre envio a correção, ou seja, vocês sempre ficam com a resposta correta para ver se bateu com a de vocês, e se não bateu, vocês corrigem, tá ok? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre fonema e letra. Agora temos que entender uma coisa. Gente, fonema é uma coisa, letra é outra. Mas, professor, o que é fonema? Fonema é a menor unidade distintiva, ou seja, a menor unidade de som perceptível que a gente pode diferenciar dentro de uma palavra, no caso, no idioma. Naquele idioma, em relação às palavras, em relação a cada som que a gente ouve ou que a gente pronuncia de uma determinada palavra, cada menor unidade perceptível desse som nós chamamos de fonema. Agora, os fonemas, eles são tentados ser representados pela forma escrita, pela sua grafia, que termina sendo a letra. Agora, não necessariamente a letra vai corresponder ao som daquele fonema. Como é que a gente pode perceber isso? Vamos lá, só lendo aqui o que eu coloquei. Fonema, menor unidade distintiva perceptível de mudança de som numa palavra ou língua. Ou seja, se você percebeu aquela menor unidade de diferença de um som para o outro numa palavra, nós chamamos aquilo de fonema. Nós vamos perceber agora de uma forma mais clara. Olha só. Vocês lembram que já em sala de aula eu falei sobre as palavras que são, se fossem escritas como nós pronunciamos, por exemplo, a palavra casa, se ela fosse escrita da mesma forma que falamos, como ficaria? Olha só, nós temos aqui a exemplificação do que é fonema. Fonema, ele é o som, a menor unidade de som perceptível numa língua. Então, por exemplo, na palavra casa, a gramática normativa ela vai determinar a forma como as palavras elas são escritas, elas devem ser escritas. Ou seja, em relação à escrita, só pode ter alteração na palavra a partir de um longo estudo, de uma verificação se realmente aquela palavra pode ser mudada, ela torna-se oficialmente sendo daquela maneira. Mas para isso é necessário um longo período de estudo. E também uma coisa, independente da localização onde se fala português, no caso aqui no Brasil, do norte ao sul, enfim, todas as regiões têm uma determinada forma, aliás, tem uma forma geral, unificada de se escrever a palavra casa. Ou seja, dessa forma, C-A-S-A. Porém, o som, ou seja, a pronúncia desta palavra, ela não necessariamente é igual à sua escrita. Por quê? Porque o som que tem a palavra C a letra C, perdão, nesta palavra aqui, não vai ser o som propriamente de Z. Será um som da letra K, K. É engraçado, eu sei, mas em relação a fonemas é isso mesmo.
é a menor unidade de som. Eu não estou falando de sílaba, eu estou falando o som de uma determinada letra. Então, sendo esse som aqui, desta unidade, nós vamos ter o som de que. Aí, por exemplo, como no caso, esse C, ele não vai ter o som por exemplo, de S, um som parecido com S, ele vai ter um som parecido com K. Então, nós representamos a palavra casa em relação ao seu fonema com a letra K. Como também a letra Z está representando o som da letra S. Não está representando a letra S. Está representando o som que a letra S emite na palavra casa. Isso nós vamos ver que em várias palavras a gente quer utilizar o som na forma que a gente vai escrever. Porém, nós não podemos escrever da forma que a gente simplesmente acha. Não, porque é aquele som, então eu tenho que colocar esta letra aqui correspondente a este som. Mas não, nós temos uma escrita que ela é obrigatória ser daquela forma, ou seja, casa tem que ser escrita dessa maneira, C-A-S-A, mas o som que emite quando se pronuncia a palavra casa vem com K e com Z. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas com o tempo e alguns exercícios, como também uma vida de dedicação aos estudos, vai fazer com que você se qualifique e entenda cada vez melhor sobre este assunto. Só uma coisa aqui que está no livro que eu vou pegar para vocês, que tem escrito assim. Olha só. Exemplos do livro. Tem a palavra ala. 3 vezes. Na palavra ala, quais palavras podemos formar colocando um novo fonema, ou seja, um novo som, incluindo um novo som nesta palavra aqui, que já está formada. Qual nova palavra eu posso formar? Agora, lembrando que eu não estou dizendo para a gente criar palavras que não existam, mas simplesmente palavras que possam utilizar-se deste pedaço aqui que já está pronto para a gente formar uma nova palavra. Como tem aí no livro. Olha, a gente pode colocar sala, fala, mala. Então, olha, os sons aqui que a gente colocou diferencia entre uma palavra e outra. Note que esta parte aqui, ó, ela é completamente igual em todas as 3 palavras. Porém, a gente mudou o fonema, como também, querendo ou não, mudou a letra, a gente já modifica a palavra, a gente já muda, já torna ela uma nova palavra. Então, nós entendemos aí que o fonema, ele age em relação a nos mostrar qual é o som, porque o fonema é o som. Então, o fonema, ele nos leva a entender que cada menor unidade de som representado na língua, ou seja, perceptível numa língua, numa palavra, a gente entende isso por fonema. Vamos continuando. E lembrando, fonema não é letra. Fonema é o som. A letra é a tentativa da representação deste fonema. Agora, lembrando que, quando a gente fala em tentativa da representação desse fonema, não estamos dizendo que vamos fazer como eu falei anteriormente, colocar a letra de acordo com o som. A gramática normativa, ela determina qual é a forma correta de se escrever aquela palavra, mas em relação ao fonema, por exemplo, se a gente fechar os olhos e simplesmente só pensar naquela palavra, casa, sem imaginar a forma escrita, a gente vai perceber que estamos utilizando os fonemas, ou seja, os sons, que a gente não tem aquela representação na grafia, ou seja, na escrita. Por exemplo, o C vai vir em som de K, e o S vai vir em som de Z. Então, nós temos aí o quê? Uma diferença. Ah, professor, então quer dizer que eu não posso colocar sempre o som correspondente naquela palavra. Não necessariamente, porque, inclusive, há palavras que o som corresponde à letra, mas isso nem sempre acontece. Então, não posso simplesmente escrever da forma
que eu pronuncio, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que conhecer aquela palavra, como é que se forma aquela palavra, como se escreve, para eu saber a forma correta de escrevê-la. Não simplesmente achar que por estar ouvindo ou por conhecer a sua pronúncia, eu já posso colocar ela da forma que eu estou pronunciando. Lembrando que também tem palavras que elas são simplesmente totalmente iguais em sua pronúncia, mas a sua escrita é diferente e o seu significado também é diferente. A língua portuguesa ela nos permite isso. Nós falamos uma mesma coisa em relação à oralidade, ou seja, a verbalização, a gente fala de uma forma só, mas a escrita e o significado são coisas diferentes, são distintos. Na língua portuguesa existem algumas palavras desse jeito, ok? Vamos continuando. E agora nós vamos falar sobre alfabeto. Gente, o alfabeto é a classificação de letras que correspondem a determinada língua. Ou seja, o alfabeto é um número fechado de letras que faz parte, ou seja, que é o conjunto de letras correspondente a uma determinada língua. Daquele conjunto de letras, a gente pode formar uma infinidade de palavras. Então, nós temos aí o alfabeto. São as letras mesmo. Ok? No nosso alfabeto português, da língua portuguesa, nós temos 26 letras, que vão de A a Z, lembrando que inclui o K, o W e o Y, ok? Essas letras foram incluídas no nosso alfabeto. Eram 23, agora são 26, por causa da inclusão dessas letras. Outra coisa, temos que ver também que o alfabeto aqui, como diz na página 28, ele se divide em duas partes, maiúscula e minúscula, as letras maiúscula, minúscula. E vamos lá para a questão de classificação dos fonemas. Gente, os fonemas eles são classificados em algumas partes e é importante até que vocês escrevam essas partes. Vamos lá. As vogais, eu vou até escrever para facilitar para vocês. As vogais temos orais, nasais. Gente, é importante ver que as vogais elas vão se dividir pelas orais e nasais. E também, daqui a pouco a gente olha as semivogais. Então vamos lá. Os sons orais, eles serão os sons abertos. Ou seja, que a gente fala, digamos, mais fácil. Vamos aqui a alguns exemplos. Olha só, vou colocar a configuração igual tem no livro. A, perdão, é, I, O, U. Como a gente está falando de fonema, a gente não nos detém somente a questão do A e O U, ou seja, das 5. Mas a gente vai nos deter às pronúncias que essas letras elas podem ter, porque fonema é som, não é isso? Então, as semivogais, aliás, as nasais, perdão. A, E, I, O, U. Lembrando, só melhorando aí a explicação, a questão das nasais, elas serão aquelas palavras, virão naquelas palavras que tem o tio em cima de uma dessas letras, no caso nas letras que pode, no caso o A e o O, como também serão aquelas vogais que viram acompanhadas das letras N ou M. E também, quando mesmo sem haver nenhuma dessas opções, eles vão ter um som anasalado, como por exemplo, se vier um I e um junto, como muito, não tem M, não tem N, mas a gente não tem uma pronúncia como se tivesse, não tem uma nasalização desta palavra, ou seja, tem também casos que não tem nada escrito,
não tem um tio, não tem um N, não tem um M, mas mesmo assim vai vir anasalado, como por exemplo na palavra muito. A gente tem uma ideia de que é como se existisse um N aí, né, não? Continuando. Nós temos as vogais, as semivogais. Quem são as semivogais? Agora é interessante prestar bem atenção em relação às semivogais. Por quê? Porque no caso das semivogais, o que pode acontecer? Consoantes podem vir como representação de semivogal. Sério, professor? Como assim? Como, por exemplo, na palavra falavam, YouTube. Aqui nós vamos ter um som de falavam. Vamos ter um som de O. Aqui nós vamos ter um som de I. Então, olha. Mas isso acontece porque tem palavras que as letras são consoantes, mas vão ter um som de uma vogal. E, como por exemplo, temos aí, ó, as semivogais. São fonemas entendidos com sons mais fracos. Enfim, no caso, o I e o U são as vogais mais fraquinhas que a gente tem no nosso alfabeto. Em relação à sua audição, não. Em relação à sua participação do som. Ou seja, nós vamos perceber que ela tem pouca participação, pouca aparição na palavra. Por exemplo, caixa. Ou seja, o I quase não aparece, caixa. O I é o que menos tem a sua representação, a sua aparição. Na palavra deixar também, Cláudio, falavam. Então, tudo isso nos mostra que quando essa vogal, ou I, ou semivogal, ou consoantes, que também possuem o som de uma determinada vogal, ou semivogal, nós vamos entender que essas palavras, elas possuem consoantes com som de vogais. Ou, no caso aqui, semivogais. E, por fim, nós temos aí as consoantes, que são todas as outras letras do alfabeto, tirando o A e o U. B, C, D, F, G, todas as letras tirando o A e o U, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo, pode me perguntar, manda no WhatsApp, manda no e-mail, ou mesmo no YouTube. Eu estou esperando a sua participação, a sua colaboração. Lembrando que vamos ter atividade hoje, e a atividade se encontra na página 29 até a página 30. Vocês têm essa semana para fazer essa atividade. Eu quero desejar a todos uma excelente e abençoada semana. Que Deus continue abençoando e guardando a todos nós, tá bom? E que possamos voltar em breve. Estou morrendo de saudade. Eu quero que possamos, o mais rápido possível, estar em sala de aula, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!